O superchat. Dayan Lemos, salve Wesley e Andrei, parabéns pela divulgação da ciência que vocês vêm fazendo, que trampo foda. Minha dúvida hoje é sobre TEI, transtorno explosivo intermitente. Dicas para quem passa por isso? Cara, eu não sei nem o que é isso. Pois é. Transtorno explosivo intermitente é um transtorno que acontece principalmente em adolescentes. Seria o que viria antes de um transtorno, de personalidade antissocial, que seria o famoso psicopata. Psicopata, o termo correto é transtorno de personalidade antissocial. O transtorno explosivo intermitente, muitas vezes, seria o que poderia preceder esse diagnóstico, não necessariamente. E é um transtorno onde ocorre a pessoa é extremamente, como o próprio nome diz, explosiva e do nada começa a ter ataques de explosão extremamente violentos, assim. Uhum. Também é um transtorno que ocorre muito erro diagnóstico, muitas vezes é confundido com transtorno de personalidade borderline, que também é um transtorno onde ocorre uma impulsividade e uma explosão caracterizada por explosões de comportamento. A pessoa está bem de manhã e de tarde está quebrando tudo em casa. E o manejo é principalmente com o psicólogo da terapia cognitivo-comportamental e ajuda medicamentosa. Não tem o que fazer, tem que ter ajuda medicamentosa aí. Do ponto de vista psicológico, padrão ouro é manejo de estresse. Tem que ensinar essa pessoa a conseguir frear o comportamento dela na hora que ela está com essa parte explosiva acontecendo, de alguma estratégia. Você pode dar alguns cartõezinhos de enfrentamento, onde a pessoa lê na hora e tenta dar um sinal para o cérebro dela que calma, segura e de alguma maneira aquilo freia ela. Um adestramento. Quase. Você meio que terceiriza a função do seu córtex pré-frontal, que deveria ser pensar assim, não vou fazer isso porque vai dar problema. Você lê isso num papelzinho, por exemplo, isso às vezes é o suficiente para você inibir o seu comportamento de fazer aquilo. Mas é um processo de aprendizagem. A terapia, de uma maneira geral, para todos os transtornos, é um processo de aprendizagem. Você tem que meio que aprender a identificar os sintomas de que você está ficando explosivo. Esse é o primeiro ponto. Você aprender a identificar que você está perdendo o controle. E o segundo é tentar criar mecanismos de forma a conseguir inibir o comportamento de acontecer e com o tempo você ir hipertrofiando esse tipo de comportamento e conseguindo fazer. É tipo andar de bicicleta. Você vai aprendendo a se equilibrar, identifica quando está quase caindo e ajusta aquilo até que o momento você consegue andar. Isso é a linha de psicologia que segue o teu... Cognitivo-comportamental, minha clínica segue essa. E Pode falar. Sim. Eu ia perguntar como é que seriam as outras linhas, né? Tipo, se essa é isso, como é que seria? Tem outras... Essa terapia cognitivo-comportamental, ela se ramifica para várias abordagens. Ela tem dentro dela, tem as terapias que a gente chama de terceira onda, que meio que originaram dela. Então tem, por exemplo, a terapia comportamental dialética, que é mais direcionada para transtornos de personalidade borderline, por exemplo, ou agora transtorno de compulsão alimentar também tem sido bastante utilizado, tem bons dados. Tem terapia de exposição, tem terapia de aceitação e compromisso, que seria mais envolvida para pacientes, por exemplo, com dor crônica e tal. Então ela se ramifica para várias. Na minha clínica, eu tenho pessoas dentro da clínica que trabalham melhor com algumas dessas terapias de terceira onda. Então chega um paciente com ansiedade, tem uma pessoa que trabalha melhor com ansiedade. Chega um paciente com compulsão alimentar, tem um ou dois que trabalham melhor com compulsão alimentar. Chega um cara com TDAH, tenho 3 pessoas hoje, que é uma demanda muito grande, trabalham com especialidade em TDAH. Então a gente tem profissionais que trabalham melhor com determinadas demandas e a gente se reúne semanalmente para fazer reuniões clínicas onde a gente discute casos para dar a melhor intervenção possível para o paciente. Além disso, eu faço reuniões científicas. Então, por exemplo, esses tempos a gente teve um workshop sobre TDAH e atenção. Agora em janeiro vai uma psiquiatra falar sobre medicamentos, o que um psicólogo tem que saber do ponto de vista de medicamentos. O Andrei vai falar sobre sono também, em janeiro e fevereiro. O Renato eu quero levar para falar sobre como diagnosticar bipolaridade. Então a gente está fazendo tá treinando, né, cara? Tentar oferecer o melhor serviço possível pra galera. Pô, legal. Pô, quantas, transtorno assim existe? Tu falou vários aí. Vários, cara. Vários. Só que uns 100. Não sei o número. Mas é uma cacetada. Tem que saber de todos. Você não precisa saber de cor, né? E tudo é abordado na faculdade, assim? Não. Muita coisa assim. Responde e elabora um pouquinho melhor isso aí. Tu não gostou muito da faculdade que tu fez, tu achou que ela aprofundou pouco. Ela deixou a desejar. Muito. Deixou muito a desejar. Mas existem outras que não deixam tanto a desejar. Hoje, infelizmente, predominantemente,
é uma reclamação comum em alunos de psicologia. Tanto é que o cara abre um curso e enche, né? As pessoas pagam para fazer um curso depois da graduação. Isso é um forte indicativo de que tá faltando alguma coisa. Tá errado. Com certeza. Ele é muito educado, né? Ô, eu tava pensando esses dias, num lugar que eu almoço lá, às vezes vai uma mulher que ela fala sozinho. É tipo esquizofrenia, isso? Depende, pode ser várias coisas. Às vezes não. Ela tá no Mas ela- metaverso. Ou ela é um corvo. Ela é um corvo. Ou ela é um corvo. Ela tinha um biquinho preto. Mas é que eu tava com medo esses dias, pô. Eu direto encontro ela, eu tava lá no meu cantinho almoçando e gritaria. E eu, caralho, velho, essa mulher vai me matar, sei lá. Pode ser isso, uma psicose. Psicose é caracterizada Mas não, pelo- ela chega a ser perigosa pra sociedade, sei lá. Cara, se tiver um comportamento violento, é que aí tem que diferenciar, por exemplo, a alucinação, às vezes ela pode estar alucinando, que tá falando com alguém ou vendo alguém, de delírio. Delírio é a pessoa acredita na história. Então, delírio persecutório, a pessoa acha que o governo tá vindo atrás dela, ela cria uma história e vive aquilo. A alucinação é você ver alguma coisa, falar com alguma coisa, mas meio que saber que é uma alucinação, saber que não é real. O delírio rompe com a realidade. Quando tu acredita Você acredita e Que é mais vive aquilo. perigoso, porque ele pode achar Bem mais que tal perigoso. pessoa tá te perseguindo e... Aí pode ser um problema. Pode ser um problema, mas não sabemos, né? Qual a É história óbvio, dela. né? Tá muito vago a informação. É. Mas pode ser, a psicose é caracterizada pelo rompimento com a realidade. Você rompe, você não tem mais noção do que é real e do que não é. E pode ser, tipo, bastante estimulado por drogas, né? Você pode Tipo, induzir desencadear. psicose com cocaína. E olha lá, ó. O cara que viu o vídeo até aqui não é inscrito e não deixou o like. Eu vou aí te pegar, maluco.